nationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio. Tradução do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes. Você está no canal Lê Conde. Caros ouvintes, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. Se possível, comprem este livro. Se possível, auxiliem-me neste trabalho. Os links estão todos no descritivo. Se possível, curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde. Circuncisão do Senhor. Naquele tempo, depois de se completarem os 8 dias prescritos para a circuncisão do menino, neste evangelho consideraremos 2 acontecimentos: a circuncisão de Cristo e a imposição do nome. Primeiro, a circuncisão de Cristo. Depois que se completaram os 8 dias prescritos para a circuncisão do menino, nesta primeira parte nos é ensinado em sentido anagógico, místico, de que modo todos os justos, na ressurreição final, serão circuncidados de toda a corrupção. Mas já que do verbo circuncidado ouvistes uma palavra circuncidada, também nós falaremos circuncisamente, brevemente, de sua circuncisão. Cristo foi circuncidado somente no corpo, porque nada havia para ser circuncidado no seu espírito. Com efeito, ele não cometeu pecado e não se encontrou engano em sua boca. E nem contraiu o pecado de origem, porque, como diz Isaías, subiu numa nuvem leve, isto é, assumiu uma carne imune ao pecado. Vindo para junto dos seus, já que os seus não o teriam recebido, teve de ser circuncidado, a fim de que os judeus não tivessem pretextos contra ele, dizendo: é um incircunciso, deve ser eliminado do povo, porque, como está escrito no Gênesis, o indivíduo do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido circuncidada, tal alma será exterminada do seu povo. És um transgressor da lei. Não queremos alguém que seja contra a lei. Portanto, foi circuncidado, ao menos por 3 motivos. Primeiro, para observar a lei. Teve-se de cumprir o mistério da circuncisão até que fosse substituído pelo sacramento do batismo. Segundo, para tirar os judeus o pretexto de caluniá-lo. Terceiro, para ensinar-nos a circuncisão do coração, da qual diz o apóstolo: a circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra. Sua glória não vem dos homens, mas de Deus. Depois de se completarem os 8 dias prescritos, vejamos o significado destas 3 coisas: o dia 8º, o menino e a circuncisão. Nossa vida desenvolve-se, por assim dizer, num espaço de 7 dias, setenário. Depois segue o 8º dia, octanário, da ressurreição final. Diz o Eclesiastes: reparte o teu pão com 7 e mesmo com 8, porque não sabes os males que te podem vir sobre a terra. Como se dissesse: faze que os 7 dias de tua vida tomem parte nas boas obras, sejam comprometidos em realizar o bem, porque depois receberás a recompensa por elas no 8º dia, o da ressurreição. Naquele dia, sobre a terra, isto é, para aqueles que amam a terra, haverá um mal tão grande
que ninguém pode imaginar. Então a eira será limpa, o trigo será separado da palha, as ovelhas serão apartadas dos bodes. A limpeza da eira simboliza a revisão que será operada no último juízo. O trigo representa os justos que serão acolhidos nos celeiros do céu. Diz Jó: descerás ao túmulo em plena velhice, como se amontoa o trigo a seu tempo. O túmulo indica a vida eterna, onde os justos entrarão cheios de obras boas e estarão ao abrigo dos ataques dos demônios, como alguém que se esconde num túmulo para fugir dos homens. A palha, porém, isto é, os soberbos, superficiais e inconstantes, serão queimados ao fogo. Deles, diz Jó, serão como palha ao sopro do vento e como cinza espalhada pelo tufão. Os cordeiros ou as ovelhas, isto é, os humildes e os inocentes, serão postos à direita de Deus. Como um pastor apacentará seu rebanho, com seu baraço reunirá os cordeiros, tomá-los-á ao peito, e ele próprio carregará as ovelhas prenhes. Observa que nestas 4 palavras, apacentará, reunirá, tomará e carregará, pode-se perceber as 4 prerrogativas do corpo, isto é, a claridade, a imortalidade, a agilidade e a sutileza, que os justos terão no 8º dia, isto é, na ressurreição final. Apacentará com a claridade. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. E os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Se o olho ainda corruptível tanto se agrada do ilusório esplendor de um mísero corpo, qual será o prazer diante do verdadeiro esplendor de um corpo glorificado? Reunirá com a imortalidade. A morte dissolve e divide, a imortalidade recolhe e reúne. Elevará com a agilidade. O que é ágil eleva-se facilmente. E carregará com a sutileza. O que é sutil, uma veste, carrega-se sem esforço. Os bodes, porém, isto é, os luxuriosos, serão pendurados pelos pés nos ganchos do inferno. Realmente o Senhor, por boca de Amós, ameaça as vacas gordas, isto é, os soberbos e luxuriosos prelados da igreja. Eis que virão dias para vós, e os demônios vos pendurarão nos ganchos e lançarão os remanescentes nos caldeirões ferventes. E saireis pelas brechas um contra o outro, e sereis lançados contra o irmão. Que se interpreta excomunhão, porque os soberbos e os luxuriosos, excomungados e malditos pela igreja triunfante, serão precipitados no eterno suplício. Tudo isso, isto é, a glória e a pena, será dado a cada um no 8º dia, isto é, na ressurreição, segundo aquilo que fez na semana desta vida. Sobre isso diz o Gênesis: Jacó serviu 7 anos para ter Raquel, e pareceram-lhe poucos dias, tal era o amor que nutria por ela. De fato, era uma mulher formosa de rosto e de gentil presença. E continua: passada a semana, tomou Raquel por esposa. E mais adiante diz: durante o dia, devorava-me o calor, e de noite, o gelo, e o sono fugia-me dos olhos. Ó amor da beleza, ó beleza do amor, ó glória da ressurreição, quantas coisas fazes o homem suportar para poder chegar às núpcias contigo. O justo trabalha durante os 7 dias de sua vida na indigência do corpo e na humildade do coração. De dia, isto é, quando lhe sorri a prosperidade no calor da vanglória. E de noite, quer dizer, quando sobrevêm as adversidades e é atormentado pelo gelo da tentação do diabo. E assim, o sono e o repouso fogem dele, porque existem batalhas no interior e medos no exterior. Teme o mundo, é combatido em si mesmo, e todavia, em meio a tantos sofrimentos, os dias parecem-lhe poucos por causa do tamanho do amor. De fato, para quem ama, nada é difícil. Cícero. Ó Jacó, peço-te, trabalha com paciência, suporta com humildade, porque, finda a semana da presente miséria, conquistarás as desejadas núpcias da gloriosa ressurreição, na qual serás finalmente circuncidado de todo o cansaço e de toda a escravidão da corrupção.
depois de se completarem os 8 dias prescritos para a circuncisão do menino. Em latim é chamado puer, menino, e não velho. Para saber quem é este menino, leia o sermão do Natal do Senhor. Na ressurreição final, todo eleito será circuncidado, porque ressurgirá para a glória, como diz Plínio, sem defeito algum, sem deformidade alguma. Estará muito longe qualquer enfermidade, qualquer incapacidade, qualquer corrupção, qualquer inabilidade e qualquer outra carência indigna daquele reino do sumo rei, no qual os filhos da ressurreição e da promessa serão iguais aos anjos de Deus. Então existirá a verdadeira imortalidade. A primeira condição do homem foi de poder não morrer. Por causa do pecado, foi-lhe imposta a pena de não poder não morrer, segunda condição. Espera-o, na futura felicidade, a terceira condição: não poder mais morrer. Então desfrutaremos de modo perfeito do livre-arbítrio, que ao primeiro homem foi dado de modo que pudesse não pecar, e então será perfeito quando este livre-arbítrio for tal de não poder pecar. O 8º dia, tão desejável, que de maneira tão maravilhosa circuncidas do menino todos os males. Segundo, a imposição do nome. E lhe foi posto o nome de Jesus. Nome doce, nome suave, nome que conforta o pecador, nome de bem-aventurada esperança, júbilo ao coração, melodia ao ouvido, mel para a boca. Cheia de júbilo, a esposa do Cântico dos Cânticos diz esse nome: o teu nome é azeite derramado, perfume aromático é o teu nome. Observa que o óleo tem 5 propriedades: flutua sobre todos os líquidos, amolece as coisas duras, modera as ácidas, ilumina as obscuras, sacia o corpo. Assim também o nome de Jesus, por sua grandeza, está acima de todos os nomes dos homens e dos anjos, porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Quando o proclamas, enterneces os corações mais duros. Se o invocas, modera as tentações mais ásperas. Se o pensas, ilumina o coração. Se o lês, sacia o teu espírito. E presta atenção, porque esse nome de Jesus é chamado não só óleo, mas óleo derramado. Por quem? E onde? Pelo coração do Pai, no céu, sobre a terra e no inferno. No céu, para a exultação dos anjos, que por isso aclamam exultantes: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, isto é, a Jesus, que é chamado salvação, Salvador. Sobre a terra, para a consolação dos pecadores. Ao teu nome e ao teu memorial dirige-se todo o nosso desejo. De noite anela por ti a minha alma. E no inferno, para a libertação dos prisioneiros. De fato, diz que, prostrados aos seus joelhos, temos clamado: finalmente vieste, ó nosso Redentor. Breviário Romano, antigo ofício dos defuntos. Apresentarei brevemente o que escreve Inocêncio sobre este nome. Este nome de Jesus, latim Iesus, é composto de 2 sílabas e de 5 letras, 3 vogais e 2 consoantes. 2 sílabas porque Jesus tem 2 naturezas, a divina e a humana. A divina do Pai, do qual nasceu sem mãe. A humana da mãe, da qual nasceu sem pai. Eis, 2 são as sílabas desse único nome. Porque 2 são as naturezas nesta única pessoa. Deve-se notar, contudo, que a vogal é a letra que tem um som por si mesma. A consoante, porém, tem um som somente unida com uma vogal. Portanto, nas 3 vogais é simbolizada a divindade que, sendo única em si mesma, produz o som nas 3 pessoas. Com efeito,
Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um só. Nas duas consoantes é simbolizada a humanidade, que tendo duas substâncias, isto é, o corpo e a alma, não tem som por si mesma, mas só em virtude da outra natureza, a qual está unida na unidade da pessoa. De fato, como a alma racional e a carne são um só homem, assim Deus e o homem são um só Cristo. Símbolo atanasiano. De fato, como a alma racional e a carne são um só homem, assim Deus e o homem são um só Cristo. Símbolo atanasiano. Com efeito, a pessoa é definida a uma substância racional que existe por si, e esse é Cristo. Cristo é Deus e também homem, mas soa por si enquanto é Deus e não enquanto é homem, porque ao assumir a humanidade, a divindade conservou o direito de personalidade, mas a humanidade assumida não recebeu o direito à personalidade, porque a pessoa não recebeu a pessoa, nem a natureza recebeu a natureza, mas a pessoa assumiu a natureza. Papa Inocêncio III, Sermão sobre a Circuncisão. Portanto, este é o nome santo e glorioso que foi invocado sobre nós, e não existe outro nome, diz Pedro, debaixo do céu, no qual seja estabelecido que possamos ser salvos. Pela força desse nome, nos salve Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, que é bendito acima de todas as coisas nos séculos dos séculos. Amém. Terceiro, sermão alegórico. Tomou Séfora uma pedra muito aguda e cortou o prepúcio de seu filho. E também no Gênesis lemos: Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara, e circuncidou-o ao 8º dia, como Deus lhe tinha ordenado. Não foi a mãe Maria, não foi José, que era seu guarda, mas foi Abraão, isto é, o eterno Pai, que impôs a seu filho unigênito o nome de salvação. Onde existe salvação, existe o sorriso. Isaque significa sorriso, e o nosso sorriso é Jesus, nome que significa salvação e Salvador. Existe uma certa erva chamada em latim salutaris que cura, porque alivia a dor de cabeça e a azia do estômago. A dor de cabeça simboliza a soberba da mente, da qual se lê no 4º livro dos Reis que o sol, com o seu calor, atingiu a cabeça de um menino, que disse a seu pai: "Dói minha cabeça, dói minha cabeça." E no livro de Judite narra-se que Manassés, seu esposo, morreu nos dias da ceifa da cevada, porque enquanto supervisionava os que amarravam os feixes no campo, deu-lhe o ardor do sol na cabeça e morreu. Manassés, que se interpreta desmemoriado, é figura daquele que é amigo do mundo. Esquecido da eternidade, ele sai a ceifar a cevada. Na cevada, que é forragem para os animais, são indicados os bens terrenos. Enquanto o homem material bestialis preocupa-se em acumulá-los e a atá-los em feixes, isto é, a pô-los no seu tesouro, sobrevém sobre a sua mente o golpe do sol da vanglória, da qual nasce depois a exaltação da soberba e, enfim, a morte da alma. Do mesmo modo, a azia do estômago simboliza o fervor da ira, da qual diz Isaías: assemelham-se os ímpios ao mar agitado, que não pode acalmar-se e cujas ondas se elevam para produzir lodo e lama. Quando um homem se inflama de ira, torna-se como um mar agitado, porque tem crueza no coração, confusão no cérebro, cegueira na mente, rancor contra o irmão. Por isso é chamado ímpio, isto é, sem piedade. Pisa uns e blasfema contra outros. Mas o nosso Salvador, Jesus, curou esses males quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, contra aqueles que procuram os bens da terra, e bem-aventurados os mansos, contra os iracundos. Por isso, glória ao Pai, que nos enviou a salvação, o Salvador, e louvor à Virgem que o deu à luz e hoje levou-o para a circuncisão. Tomou Séfora. Séfora interpreta-se aquela que o protege,
É figura da bem-aventurada Virgem, que protegeu face a face, deitado na manjedoura, envolto em panos e enquanto vagia no berço, aquele que reina nos céus e no qual os anjos desejam fixar o olhar. Tomou Séfora uma pedra muito aguda. Os judeus dizem que naquele momento teve início o costume de circuncidar com facas de pedra, e outros dizem que iniciou com Josué em Gálgala. Todavia, onde nós escrevemos pedra, os hebreus têm ácies, ferro cortante, que chamam de novácula, navalha. Portanto, os judeus circuncidam com a navalha. Que a circuncisão do Senhor tenha sido feita com a faca de pedra ou com a de metal, tenha sido praticada por Maria ou por José ou por seus parentes, não tem muita importância e não é o caso de se investigar. Sabemos com certeza que hoje Jesus foi circuncidado. O que diz a Escritura, que Séfora circuncidou o prepúcio do seu filho, deve ser entendido que Séfora ou fez a circuncisão ela própria, ou a fez executar por outros, segundo a ordem do Senhor. E recorda que toda a vida de Cristo foi marcada pelo sangue. Teve início no sangue, no 8º dia após o nascimento, e no sangue se concluiu. E isso foi necessário exatamente para nós, porque, como diz o apóstolo, tudo é purificado no sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lembremos, pois, que 5 vezes Cristo derramou o sangue. A primeira vez foi na circuncisão, que hoje comemoramos. A segunda, no suor do sangue no Horto das Oliveiras. E a terceira vez na flagelação. A quarta, na crucificação. E a quinta, com o golpe de lança recebido no lado, na cruz. Ao surgir e ao se pôr, o sol mostra-se de cor vermelha. E assim Cristo, no princípio e no fim de sua vida, foi sanguíneos, vermelho sangue. Seja ele bendito nos séculos dos séculos. Amém. E quarto, sermão moral. Tomou Séfora uma pedra muito aguda. Lemos também em Josué, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e circuncida de novo os filhos de Israel. E Josué fez o que lhe mandara o Senhor. Depois o Senhor disse, hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. O nome Séfora tem várias interpretações. Ave, que perscruta, que agrada, que adere. Séfora é figura da alma fiel, que se for ave, estará também em condições de perscrutar. Se perscrutar, agradará, e se agradar, aderirá. Assim uma coisa brotará da outra. Será ave renunciando às coisas terrenas, perscrutará pela contemplação das coisas celestes, agradará com o amor e aderirá com a união perfeita. Quando se eleva, perscruta. Quando perscruta, inflama-se de amor. Quando se inflama de amor, une-se. Consideremos cada um desses pontos. Na ave há 2 asas. Na alma há a fé e a esperança. A fé e a esperança referem-se às coisas invisíveis e, portanto, das coisas visíveis, elevem-se para as invisíveis. Mas aqueles que têm a fé só de palavras, que põem sua esperança só em si mesmos e nas suas coisas, e põem a confiança no homem, esses desejam avidamente as coisas terrenas e só experimentam aquelas. Por isso diz Jó, o homem que tem o sabor de terra, de humus, que vive na podridão da gula e da luxúria, nasce para o trabalho. Dá modo asno. O camponês tapa os olhos do asno e o açoita com a vara, e assim o asno faz girar uma mó de grande peso. O camponês é o diabo, e seu asno é o mundano. O diabo fecha-lhe os olhos quando lhe cega o intelecto e a razão, e então açoita com a vara da cobiça para que arraste consigo a mó da vaidade humana. Os ímpios andam ao redor. Meu Deus, agita-os como uma roda, um turbilhão. Mas a ave nasce para voar. Diz a história natural que quanto mais a ave tem o peito estreito e penetrante, tanto mais idônea é para o voo, porque se o peito for largo, deslocaria muito mais ar e o voo tornar-se-ia mais cansativo.
Diz o Senhor: porventura é por ordem tua que a águia alça voo e faz seu ninho nas alturas? Habita entre as pedras e mora nos penhascos escarpados e nas rochas inacessíveis. De lá observa sua presa, e seus olhos enxergam muito ao longe. A águia é figura da alma feliz, que, tendo recusado a largura das coisas temporais, aperta seu peito, isto é, o pensamento de seu coração, para, assim, levantada acima das coisas terrenas, poder fazer o ninho de sua permanência em lugares difíceis. Somos cidadãos dos céus, observa o apóstolo. E observa bem que não diz do céu, mas dos céus. Os céus são 3. O primeiro, a agudez da inteligência. O segundo, o esplendor da justiça, da santidade. O terceiro, a sublimidade da glória. No primeiro, da agudez da inteligência, existe a contemplação da verdade. No segundo, do esplendor da justiça, existe o amor pela justiça. E no terceiro, da sublimidade da glória, a plenitude do gozo eterno, a plenitude do gozo eterno. No primeiro, a ignorância é iluminada. No segundo, é extinta a concupiscência. E no terceiro, é iluminada toda inquietação. Se estiveres envolvido na luz da verdade, possuis o primeiro céu. Se fores queimado pela chama do amor, habitas no segundo. Se tiveres saboreado algum gozo de suavidade interior, és admitido ao terceiro céu. E esse gozo é precisamente a união do esposo e da esposa. Quem se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Esses 3 céus podem ser individuados também na pedra, no penhasco e no rochedo, de que fala Jó a respeito da águia. Na pedra, por sua solidez, podemos reconhecer a contemplação da verdade. No penhasco, o amor pela justiça, já que do penhasco brota o fogo, isto é, representa também o amor do Criador. E no rochedo, por sua estabilidade, reconhece-se a plenitude da eterna bem-aventurança. Essas 3 coisas podem simbolizar também as potências angélicas, confirmadas para sempre no amor do Criador. Elas são chamadas penhascos escarpados e rochas inacessíveis, porque, enquanto outros anjos caíram, elas resistiram irremovíveis. A elas os apóstatas não podem subir nem se aproximar, e dessas rochas, Séfora, águia alada, isto é, alma contemplativa, contempla a Deus, seu alimento e sua refeição. Tomou Séfora uma pedra muito aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho. Vejamos o significado da pedra muito aguda, do prepúcio do filho e da circuncisão. A pedra é figura da penitência. Diz Jó: quem me dera ser como fui nos meses antigos, quando lavava os meus pés no leite e quando a pedra derramava para mim riachos de azeite. No mês é simbolizada a perfeição, no leite a suavidade da graça e nos rochedos de azeite o correr das lágrimas. Portanto, Jó, que se interpreta dolorido, representa o penitente que suspira pela perfeição da primeira conversão e do comportamento precedente. Naquele tempo havia em sua mente a suavidade da graça que lhe purificava os pés, isto é, os sentimentos e os afetos, de toda a feiura. Naquele tempo, a pedra, isto é, a austera penitência, fazia jorrar abundantes lágrimas. E como o azeite flutua sobre qualquer outro líquido, assim as lágrimas estão acima de qualquer obra boa. A lâmpada sem azeite é obra sem devoção. Essa pedra é aguda na contrição, mais aguda na confissão e agudíssima na obra de satisfação, de reparação, isto é, na penitência. Com ela, Séfora deve circuncidar o prepúcio de seu filho. O filho é figura do corpo, o prepúcio das coisas temporais supérfluas, que impedem ao homem de meditar sobre sua miséria. Por isso, o prepúcio tem esse nome, que significa diante do pudor. Essas coisas supérfluas são representadas nas tangas.
das quais se fala no Gênesis. Tendo percebido que estavam nus, Adão e Eva costuraram folhas de figueira e fizeram tangas para si, isto é, faixas, como calças curtas. Exilados do paraíso terrestre, os filhos de Adão, já que estão nus da graça de Deus, com prazer cobrem-se com as folhas da figueira. As folhas da figueira produzem prurido e ao calor do sol se restringem, eriçam-se e secam. Assim, as coisas temporais produzem o prurido da luxúria, e na chama da morte deixam nus aqueles que em vida cobriram-se com elas. Feliz a alma que circuncida o prepúcio do seu filho. Essa é a faca de pedra com a qual são circuncidados novamente os filhos de Israel, isto é, os cristãos, que no batismo foram circuncidados de todo o pecado pela primeira vez. Mas já que a malícia aumentou e superabundou a iniquidade, são novamente circuncidados por Cristo com a faca de pedra, isto é, com a austeridade da penitência. E assim é afastado o opróbrio do Egito, isto é, o pecado mortal que contraíram nas trevas do mundo. Em outro sentido, a pedra é Cristo. Diz o Salmo: os penhascos são refúgio dos ouriços, isto é, dos pecadores cobertos com os espinhos da iniquidade. E de novo, feliz quem esmagar seus filhos contra a pedra, isto é, aquele que frear seus impulsos, segurando-os firmes contra a pedra, que é Cristo. A onda do mar, quando se desfaz contra uma pedra, quebra-se a si mesma. Assim também a tempestade de tua tentação desfaz-se contra Cristo e será quebrada pela grandeza de seu poder, e tu sairás vivo. Essa pedra foi aguda nos castigos da mísera vida presente, e de fato, diz o Gênesis, maldita a terra por tua causa. Produzir-te-á espinhos e abrolhos. Será ainda mais aguda na corrupção. És pó, e ao pó retornarás. E será agudíssima na proclamação da última sentença. Ide, malditos, para o fogo eterno. Com a agudez desse temor, a alma não separa, mas circuncida o prepúcio de seu filho, não só restituindo o mal adquirido e assistindo aos outros com as obras de misericórdia, mas também tirando da própria boca as coisas doces, dos olhos as coisas provocantes, dos ouvidos as coisas lisonjeiras, das mãos as macias e delicadas, e de todo o corpo as agradáveis. O próprio Jesus, hoje circuncidado por nós, digne-se circuncidar também os nossos vícios, a fim de que, no 8º dia da ressurreição, mereçamos exultar pela dupla estola que receberemos. Nolo conceda Ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém.